Barreiras para o desenvolvimento espiritual. Como seres humanos, todos nós queremos ou precisamos de algo, e é o desejo por esse algo que bloqueia nosso desenvolvimento espiritual. É o desejo ou necessidade de algo separado de Deus que cria em nós um sentimento de separação dele, ou nos leva a acreditar que poderíamos estar satisfeitos com algo diferente da presença e do poder de Deus. O próprio desejo de algo bom, algo tão bom quanto útil, é uma barreira para o desenvolvimento espiritual, pois não temos o direito de querer nada, nem mesmo de querer fazer o bem. Temos apenas um direito: querer conhecer Deus. Então, se Deus nos coloca em alguma forma de serviço, ensino, cura, enfermagem, pintura, escrita de peças ou livros, ou o que quer que seja, nós realizamos nosso trabalho com alegria e prazer, porque estamos nos permitindo ser transparências através das quais Deus pode brilhar. Mas desejarmos fazer qualquer uma dessas coisas seria glorificar a nós mesmos, e isso é errado. É difícil viver a vida espiritual porque, na cena humana, estamos continuamente desejando algo, ser algo, fazer algo, beneficiar ou abençoar alguém. E essa é a barreira para o desenvolvimento espiritual. A dissolução da barreira vem com a renúncia de nossos desejos, vontades ou planos, para que possamos ir puros a Deus, sem pedirmos suprimento, companhia ou serviço, mas pedindo apenas que a graça de Deus seja estabelecida em nós, para que Deus nos envolva e permeie, para que possamos conhecê-lo corretamente, percebermos nossa unidade com Ele e, assim, nos tornarmos conscientemente um com o princípio criativo de nosso ser. Isso é tudo. Nós, então, não temos mais necessidades, nem mais desejos, nem mais vontades. Os frutos da união consciente com Deus. Viver em união consciente com Deus atrai para nós tudo o que é necessário para cumprir nossa experiência, desde que não planejemos o que essa experiência deve ser, ou desejemos que ela se desenvolva de alguma maneira particular. Essa união com Deus, agindo por meio de nós, nos força a uma atividade particular que será de maior serviço aos outros e nos trará maior realização. Nossa união consciente com Deus constitui nossa unidade com toda ideia espiritual e com toda forma de vida. Atrás de cada forma de natureza existe vida espiritual e, quando somos conscientemente um com Deus, somos consciente e instantaneamente um com a vida de cada planta e animal, não com sua vida física, mas com sua vida espiritual. Enquanto eles fizerem parte de nossa consciência, eles participarão de nossa consciência, e nossa consciência da verdade será sua vida ressuscitada e renovada. Nossa consciência de Deus se torna a consciência de nossos pacientes e alunos. Enquanto eles estão em nossa consciência, eles estão participando de nosso entendimento. Eles estão comendo pão, carne, vinho e água, que é a nossa consciência realizada da verdade. E nossa consciência dessa unidade com Deus se torna uma lei de harmonia para eles. Seja determinado. Milhares de estudantes em todo o mundo que mantêm contato com a consciência do caminho infinito, seja por meio da carta mensal, lendo os livros, ouvindo as fitas ou participando de reuniões do caminho infinito, onde há uma consciência elevada, descobrem que passam anos e anos com pouca ou nenhuma doença ou discórdia. Por longos períodos de tempo, eles têm poucos problemas de natureza séria, e os que surgem se dissolvem mais facilmente. Isso nem sempre é verdade no primeiro, segundo ou terceiro ano de estudo,
porque os alunos iniciantes ainda não aprenderam como fazer contato com a consciência superior e ainda estão absortos em viver suas próprias vidas. Eles ainda não se aceitaram como parte da consciência do caminho infinito e estão, portanto, vivendo parte de suas vidas seguindo o caminho infinito e parte dela com alguma outra forma de metafísica, ou, às vezes, com 6 formas diferentes. Esses alunos não abraçam de todo o coração os princípios de nenhum ensinamento particular e, consequentemente, sua consciência não está unida a nada. A partir do momento em que o aluno percebe que o caminho infinito é o seu modo de vida e se une a ele, ele começa a descobrir que a própria consciência do caminho infinito mantém sua liberdade para ele. E eu, se for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Eu, se for elevado à consciência de Deus, elevarei aqueles que vierem a mim a esse mesmo estado de consciência, e eles então compartilharão de seus frutos. O Mestre impôs uma condição para o gozo contínuo desses frutos, quando disse: Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, não devemos voltar ao estado de consciência em que estávamos originalmente, porque ele só pode dar o mesmo tipo de fruto que dava. Agora que fomos elevados a uma consciência superior, devemos ter certeza de continuarmos agindo a partir dessa consciência. Antes de sabermos a verdade, podíamos fazer muitas coisas que não trariam nenhuma penalidade sobre nós, porque não havíamos tocado a consciência superior, mais rarefeita. Mas agora, não podemos nos dar ao luxo de sermos falsos em relação ao nosso mais elevado senso de integridade, ou violar a lei espiritual, nem mesmo aceitar as aparências pelo valor de face, sem pagar uma penalidade por isso. Na medida em que descermos desse sentido superior, mesmo na menor medida, sofremos. Isso porque nos tornamos tão sensíveis e tão sintonizados com o Espírito que pensamentos ou ações más ou grosseiras reagem muito rapidamente sobre nós. Desista de buscar formas de bem. Semear na carne tem um significado muito mais profundo do que o significado usual que o mundo lhe dá. Se de alguma forma colocarmos nossa fé na forma, em vez de na essência ou substância da forma, nesse grau iremos produzir apenas frutos materiais, que é a corrupção. Não importa o que alcancemos humanamente, seja uma fortuna, um casamento ou um corpo físico saudável, está sujeito à deteriorização e à morte. Na verdade, está morrendo desde o momento do nascimento. Tudo o que é adquirido humanamente tem apenas a substância de si mesmo e é restrito por suas próprias limitações. Se, por meio de nossa unidade consciente com Deus, entretanto, algo de bom surge em nossa experiência, dinheiro, casa, casamento, companheirismo, emprego ou serviço, é um relacionamento até que a morte nos separe, um relacionamento eterno. Jamais podemos nos separar de qualquer bem que nos chega por meio de nossa união consciente com Deus. Se pudermos passar pela carência de qualquer natureza e formos capazes de resistir, não buscando demonstrar coisas, pessoas ou condições, mas buscando apenas demonstrar união consciente com Deus, a substância de todas as formas, então o suprimento de tudo o que está faltando vai se desdobrar. Alguns alunos que experimentaram uma sensação temporária de carência econômica são incapazes de descansar em uma confiança completa no espírito, quando sua situação se agrava, e eles recorrem à manipulação
e conivência humanas, perdendo assim toda a sua demonstração da vida espiritual. Outros alunos, os quais a abundância econômica chega logo após terem entrado no caminho espiritual, ficam tão fascinados com o dinheiro que se acumula ou com as coisas que o dinheiro pode comprar, que também perdem sua demonstração. Não é o dinheiro que faz ou perde a manifestação, nem é a falta de dinheiro. Nada na forma externa é o fator determinante. O que conta é a união consciente com Deus. Muitas pessoas tiveram que chegar às portas da morte antes de encontrar Deus, e não poderiam encontrar Deus até chegar a este ponto, porque elas estavam tentando encontrar saúde, e enquanto a pessoa estiver tentando encontrar saúde, ela não encontrará Deus. Ele deve desistir da busca por formas e perceber que a saúde não é tão importante, e que, se ele tivesse toda a saúde que existe no mundo hoje, ela poderia se transformar em doença amanhã. Na verdade, que diferença faz o quão saudáveis, jovens e bonitos sejamos, se a passagem do tempo inevitavelmente muda isso, de modo que a imagem venha a ser completamente invertida? Qual é o sentido, então, em ter orgulho da juventude, saúde ou da riqueza? Eles são todos passageiros, mas, se fizermos de Deus nossa meta, percebendo que nada vai nos satisfazer, exceto a união consciente com Deus, nunca haverá coisas como idade, privação, solidão ou vazio em nossa experiência. Na presença de Deus está a realização da vida, e não há outra maneira de alcançar a verdadeira realização. Na presença de Deus há alegria, liberdade de toda forma de escassez. A continuidade da vida não depende de processos. Mais um passo em nosso desenvolvimento espiritual é dado quando chegamos a um ponto em que não estamos exigindo que a vida se cumpra deste lado da sepultura, porque agora não desejamos este ou aquele lado, mas apenas a realização. Se o Espírito de Deus habita em nós, então temos a capacidade de liberar nossos desejos, até mesmo o desejo pela vida humana, ao percebermos: que diferença pode fazer se eu estou olhando para a vida deste lado ou daquele? No que diz respeito a Deus, importa de que lado da fronteira a vida está sendo vivida? A vida é eterna, não pode ser diferente. Está acontecendo continuamente e se cumprindo sem fim. Nada eu procuro, nada. A compreensão da minha união consciente com Deus é o suficiente. Em minha unidade com Deus, sou um com toda a vida espiritual em todos os lugares. Deste lado da sepultura, do outro lado e do lado da vida que ainda não se manifestou neste mundo. Todo o espaço está preenchido com a vida de Deus. Todo o espaço e todo o tempo, passado, presente e futuro. E somos um com essa vida, até mesmo com aquela que ainda não nasceu. A vida existe antes do nascimento, e a vida existe durante e depois do nascimento. A vida existe depois da morte, porque Deus é vida, e Deus é a única vida. Não há poder que possa impedir a vida de Deus de se expressar. A vida de Deus vive para se expressar. Podemos restringi-lo, entretanto, pela crença de que depende de órgãos ou funções físicas. Mas a vida de Deus é espírito, e não precisa de ajuda material para sustentá-la. Portanto, a vida de Deus pode se expressar onde quer que queira, e assim o fará. Mas cabe a nós remover as barreiras que afirmam que é dependente de um processo, dependente de um órgão ou de uma função. A vida depende da graça de Deus, e somente da graça de Deus. Quando a graça de Deus deseja
que a vida de Deus apareça, ela aparece. A união consciente com Deus traz realização. Ser conscientemente um com Deus é ser conscientemente um com a vida espiritual de todos os seres e todas as formas. E então, tudo o que for necessário para a nossa realização entrará em nossa experiência. Se forem pacientes para serem curados ou alunos para serem ensinados, eles nos encontrarão. Se forem quadros a pintar ou livros a escrever, se for casamento, família ou negócios, tudo se manifestará. Nada pode impedir Deus de se realizar, uma vez que tenhamos feito contato com Deus. Se não fizermos contato com Deus, Deus ainda estará se realizando, mas não em nossa experiência. Uma vida harmoniosa e bem-sucedida depende de uma única demonstração, a demonstração de unidade consciente com Deus. Se uma pessoa vem até nós com um problema e se podemos nos tornar conscientemente um com Deus, essa unidade com Deus aparece em sua vida como a experiência de que ela precisa, mesmo que possamos não saber qual é essa necessidade, e ela mesma não pode saber o que é. Tudo o que ela sabe é a carência que sente, mas não sabemos nem podemos saber como a satisfação aparecerá em qualquer situação particular. No caminho infinito, não faz diferença qual a natureza do problema. Uma pessoa pode ter febre, outra pode ter calafrios. Um pode ter um tumor e outro uma falta de provisão. Tudo o que temos que fazer para ajudá-la é tornarmos-nos conscientemente um com Deus. E, qualquer que seja a natureza de sua necessidade, ela será atendida. Seu cumprimento deverá vir em menos ou mais carne, ele virá. Se tiver que se demonstrar em mais ou menos companheirismo, ele o fará. Deixando a inteligência divina operar nas relações humanas. Qualquer que seja a forma da necessidade, a inteligência divina cuida de todo o assunto, sem que nos interponhamos com nossas crenças. E isso reforça o ponto de que um praticante nunca deve dar conselhos humanos quando é chamado para obter ajuda. Por exemplo, em casos conjugais, ele nunca deve aconselhar separação, divórcio ou a continuação do casamento. Ele não deve ter opinião alguma sobre isso. Ele deve fazer contato consciente com Deus e deixar Deus fazer pela vida daquele casal o que ele quiser. Se a vida deles for mais bem realizada juntos, todos os obstáculos a essa união serão removidos. Se, por outro lado, for necessário que eles sejam separados para encontrar a realização individual, este espírito conscientemente percebido trará a separação rápida e sem dor, sem perda para nenhum dos dois. Se o praticante entra em tal caso com uma noção pré-concebida de qual deve ser a demonstração, ele está operando no nível de um conselheiro matrimonial ou de um conselheiro psicológico, e isso não é cura espiritual. A função de praticante não é determinar se uma pessoa deve ser casada, solteira ou divorciada, se deve morar nesta cidade ou naquela cidade, ou neste país ou naquele país. A função do praticante é ir a Deus, fazer uma união consciente com Deus e, em seguida, deixar a presença de Deus fazer o que quiser.